Senhoras e senhores, boa tarde. Presentes no salão, nosso presidente, vice-almirante Rui da Fonseca Elia, acompanhado do outro palestrante, o contra-almirante fuzileiro naval Carlos Chagas Viana Braga. Convido o nosso presidente para iniciar a cerimônia. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a presença ilustre, honrosa dessa plateia, desde os nossos oficiais generais aqui presentes, que muito nos honra, e na pessoa do presidente do Clube de Aeronáutica, Major Brigadeiro Vinícius. Eu peço vênia para agradecer a todos, o Tenente Armando, o Tenente Fernando, nosso Coronel Lúcio Vandeck, enfim, não poderia, o Tenente Cosolino, comandante da 1ª Divisão da Escola, também nos honra. Enfim, não quero deixar de citar ninguém, nenhuma autoridade naval e da Força Aérea, mas, em nome deles, agradeço a todas as autoridades e aos nossos prezados amigos que aqui vieram, senhoras, senhores, confesso que estou muito honrado. Antes de começar propriamente a palestra, eu queria também fazer um esclarecimento. Eu não seria nem o mais indicado, nem seria o presidente do Clube Naval que ia fazer essa primeira parte do painel. Segundo o nosso contra-almirante Carlos Chagas, que tem uma experiência de campo no Haiti e vai também falar das suas experiências que talvez possa transpor para o caso brasileiro alguma coisa. Entretanto, os palestrantes que nós mais abalizados por motivos até de serviço declinaram, não puderam comparecer. Então, eu assumi a manobra. Por quê? Porque eu também tive uma experiência, embora bem remota, não tanto quanto no combate propriamente dito, mas no planejamento de uma operação, quando eu era chefe de Estado-Maior do 1º Distrito, nos idos, olhem só, de 1995. Quando a Marinha, na primeira operação desse tipo, que não é intervenção militar, como muita gente pensa, um erro, eu acho até um erro conceitual muito forte, se confundir intervenção federal ou mesmo uma mera operação de garantia da lei e da ordem como intervenção militar. Embora o meio principal utilizado numa situação dessa são as Forças Armadas, indiscutivelmente. Ninguém mais tem meios nem competência para fazer uma operação desse tipo. Então, em 1995, a Marinha coube a tomada do Dendê, da favela Kelsen, na Avenida Brasil, me lembro muito bem, e as favelas ali ao lado do Hospital Marcílio Dias, Cachoeira e Cachoeirinha. E naquela época a gente ficou, nós militares, inclusive eu lá no 1º Distrito Naval, a nossa missão foi muito mais fácil, que foi planejar a segurança, 1º Distrito da Baía de Guanabara, que havia ali também focos de desova de contrabandos e armas, etc., 1995. 23 anos já passados. E após um planejamento muito perfeito pela parte da Marinha, pela FFA, Força de Fuzileiros da Esquadra, nós tivemos o primeiro desprazer de ver uma oposição, sem dúvida com cunho revanchista da mídia, e uma oposição também dos próprios
governantes, ao retirarem, né, sob pressão, as Forças Armadas, tinham que sair, não é uma função temporária, não é a função normal das Forças Armadas. E depois disso, acontece que todo mundo sabe o que acontece quando se retira, né, o controle de um policiamento ostensivo de uma área daquele tipo, onde o narcotráfico estava começando a tomar conta do território. E muitas pessoas humildes, boas, trabalhadoras, que são a maior parte das comunidades, esmagadora até, foram mortas pelos próprios bandidos, que não são carentes, são bandidos. Mataram porque eles haviam colaborado ou possivelmente colaborado. E eu tive como desprazer de ver até as fotos lá na segunda sessão e não vi ninguém dos direitos humanos, me perdoem, se contrapor a essa barbárie. Aí eu assumi, vamos fazer o painel, que foi uma ideia do presidente, mas não com ele na frente, e chamar alguém que tinha experiência de campo. Está aqui o Almirante Chagas. Então, já tomei algum tempo dos senhores, vamos tentar mostrar que não tem nada de intervenção militar e que, se fosse realmente cumprido o que está no livrinho, como dizia o general Dutra lá em Priscas Eras, depois que ele assumiu a presidência, e se fizesse de acordo com a lei exatamente, não precisava, convicção minha, né? E aqui, liberdade de expressão. Se fosse feito o que está na Constituição, na lei complementar e na lei ordinária do país, no ordenamento jurídico, não se precisava criar mais um Ministério de Segurança Pública. Vamos lá. Sumário, lá na Escola de Guerra Naval, diz assim, a palestra vai ter início com o presente sumário, né? Assim, padrão. Sumário é a missão constitucional das Forças Armadas, soberania, um princípio fundamental da República, defesa do Estado e das instituições democráticas, conceitos pertinentes, o que é o Conselho de Defesa Nacional. Curiosamente, os nossos 3 comandantes militares integram esse conselho, não sei, tenho quase convicção que eles não tomaram conhecimento, nem receberam informação inicial e tinham que receber, dessa intervenção federal feita pela metade. O emprego das Forças Armadas no campo interno, uma conclusão. Aí está o que diz o livrinho, que diz a Constituição Cidadã, promulgada sobre a presidência do Congresso por Dr. Ulisses Guimarães, né? Dr. Ulisses, cidadão democrata, que não tem nada de golpista. Entretanto, muita gente não acredita e critica até a Constituição e tem alguma razão. Que ela é prolixa, que ela é garantista demais, mas este título aqui, título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas, eu ouso dizer que depois de 44 anos de Marinha, pelos problemas que eu enfrentei nos últimos anos, inclusive na DPMM, como 3 anos e meio como diretor do pessoal militar, eu vou dizer aos senhores e às senhoras o seguinte: é muito bem escrito esse título. E por ser muito bem escrito, eu desconfio, eu tenho certeza que foram oficiais das Forças Armadas que escreveram. Senão, seria... Não vamos adjetivar, né? Mas aí tem todos os instrumentos para ordenar o resto, a matriz da Constituição, e fazer o emprego das Forças Armadas. Aqui só vamos falar de campo interno, guerra é outra história. A gente estaria com o problema, se fosse cumprido, resolvido. Mas são teorias, né?
Então, eu grifei, são instituições nacionais, evidente, pertencem ao país todo, não é propriedade de ninguém, é da nacionalidade, evidente, é permanente, talvez não é a única instituição que tem esse sentido de perenidade. Esse conceito de Força Armada permanente, ela só poderia deixar de ser permanente, ou periódica, vai lá o que seja, para uma outra Assembleia Constituinte, quer dizer, um novo Estado criado, e não esse Estado que nós temos chamado democrático de direito. Regular, porque o governo, o Estado Nacional, tem obrigação de manter os meios possíveis, através da lei de efetivos, através dos apoios logísticos, ela normalmente funcionando. Não pode ser, agora vamos parar, deixar cair, como está acontecendo agora, a agenda de defesa está em baixa, quase que não é falada, né? A gente fala em política de transgênero, não sei o quê, direito humano, tudo isso muito pertinente, que o mundo está falando isso, mas nós precisávamos ter uma agenda de defesa que mantivesse realmente forças regulares. Isto aqui foi um dos motivos que mais me motivou a começar a estudar direito. Na ADP, hierarquia e disciplina são os dois pilares das Forças Armadas. Todo lugar do mundo, Banco do Brasil, do mundo, toda a instituição, né? Loja Americana, qualquer instituição civil, militar, pública, tem que ter hierarquia e disciplina. Qual é a diferença? A diferença é que as Forças Armadas, a hierarquia é basilar. A hierarquia e a disciplina são fundamentais, são bens imateriais, morais, que permitem que as Forças Armadas sejam permanentes. Permite que ela possa atuar no maior dilema que existe do espírito humano, que é matar ou morrer. Não existe dilema maior do que esse. Muitas vezes, morrer é mais fácil que matar. Sem hierarquia e disciplina, não existe força armada, né? Existem bandos armados, como tem no primeiro comando, no comando vermelho, no terceiro comando da capital e tutti quanti. Então, mas o que é que acontecia depois que iniciou-se o Estado Democrático de Direito, em desatenção a esse preceito? Muitas vezes comandantes aflitos puniam lá um indisciplinado e já tinha um advogado de porta de quartel, não mais de porta de xadrez, pronto para impetrar um habeas corpus, que é proibido pela Constituição quanto a punições disciplinares. Aquilo foi não crescendo até que nós tivemos que fazer uma contra-intervenção jurídica que amenizou bastante a situação, mas isso é outro plano. E destino-se a essa missão nobilíssima, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, é aquilo que não interessa para essa palestra diretamente. Por iniciativa de qualquer um daqueles poderes, somzinho aqui vai, não sei se é defeito do palestrante, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Então, é a Constituição do Estado Democrático de Direito, a lei maior, fundamento de todas as outras leis, diz que as Forças Armadas têm missão direta, aí nem é subsidiária, é da garantia dos poderes da lei e da ordem, poderes constitucionais. E essa palavra constitucionais é uma inovação dessa Constituição, porque na anterior falava os poderes constituídos. Os poderes constituídos são os governos, os poderes constitucionais são institucionais, são aquelas cláusulas, né? Próprio fundamento da República. Fala também que lei complementar, e mais adiante vamos ver a força de uma lei complementar,
estabelecerá normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. E aqui vem aquele item que nós lá na DPMM contra-atacamos contra aquela insolência de anular as punições do comandante através de habeas corpus. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Acabou. Até o habeas corpus, que é considerado pelos juristas de todos os matizes como remédio heróico, porque ele pode livrar alguém do segundo bem que ele tem. O primeiro é a vida, o segundo é o status libertatis, como se diz lá do direito romano, é o estado de liberdade dele. Então, o habeas corpus é, para os juristas, o remédio heróico. Nem o habeas corpus é permitido, nem isso, quanto às punições disciplinares. Por quê? Para tutelar, o legislador constituinte quis tutelar exatamente os dois pilares, a hierarquia e a disciplina. Então, isso aqui mata pau qualquer veleidade de Poder Judiciário querer entrar no mérito de uma punição disciplinar militar. E nós começamos a aplicar, e hoje a Marinha aplica isso, e toda vez que há uma insanidade jurídica de tentar agredir a punição, muitas vezes ainda acontece, Incrível, mas acontece, como a gente vê outras coisas aí que aconteceram recentemente. Então, eu botei isso aqui, porque como os senhores, nem eu sabia isso até ir cursar direito depois de velho, depois de ir para a reserva, já motivado pelas barbaridades que eu vi, nós estamos numa democracia, espero que nós continuemos assim, porque não tem outra solução. É isso ou uma periodicidade de golpe contra golpe, regime sanfona, abre e fecha. Isso aí não é regime de país civilizado. Esse exemplo deve ser outro, mais um pouquinho no hemisfério norte. Então, na Constituição, nós temos lá em cima, no ápice, isso aqui é chamado a pirâmide de Kelsen. Hans Kelsen foi um grande jurista, positivista, às vezes é criticado por isso, mas é um dos maiores juristas do século XX, que viveu e faleceu mais ou menos na metade, austríaco. Ele escreveu um livro muito profundo, que é a Teoria da Norma Pura do Direito. E ele botou aqui em cima, Constituição. Embaixo da Constituição tem a emenda constitucional. O que é espécie normativa? São aquelas espécies que a Constituição deu força de lei, de obrigatoriedade. Ninguém pode fazer nada a não ser decorrente de lei. E há uma hierarquia, que é a emenda constitucional, tem o poder de mudar a Constituição, a lei complementar, que o exemplo maior para nós é aquela que está no próprio, seguindo o caput da missão das Forças Armadas, lei complementar estabelecerá as normas gerais para o preparo, o emprego, para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. E a peculiaridade dessa lei é que ela só pode ser criada e promulgada se houver uma disposição escrita na Constituição que ela pode ser. Então, a lei de organização, preparo e emprego é uma concessão da Constituição, é uma obrigatoriedade até de fazer. Ela diz, não deverá. Lei complementar fará isso aí. Então, e também o quórum para você, isso vai ter repercussão quando nós falarmos, vai ter força para explicar, quando nós falarmos da Lei Complementar 97 e 99, que detalha o emprego das Forças Armadas no que tange a lei e a ordem também. Por isso eu disse no início que está tudo escrito, só que não é cumprido nem ensinado. Porque na faculdade, todas, inclusive a que eu fiz, depois que falam de ordem econômica, ordem social, garantias fundamentais, quando chega no título 5, pula-se como se não existisse
Forças Armadas. É verdade, não estou dizendo mentira, não. Nem estou sendo, como é que se diz, corporativista. Não? Também é bem diferente de ter espírito de corpo. Corporativismo é uma coisa, espírito de corpo é outra. Que a gente tem que implementar e com muito entusiasmo. Então, para não me perder, depois vem a lei ordinária, que basta o quórum comum, basta a maioria comum, metade mais um. Né? E é a maioria da lei do ordenamento jurídico é composta de leis, como o próprio nome diz, ordinárias, quer dizer, leis normais, de rotina, né? Bem de rotina. A lei delegada que não se usa mais, teve aí no tempo do Sarney, mas tomar boi no pasto, né? Que é uma lei delegada específica, pô. Quem viveu essa época talvez se lembre. Laçar boi no pasto, aí pode esquecer. Medida provisória que é muito utilizada, inclusive para criar um novo ministério agora na Segurança Pública. Decreto legislativo, porque um decreto, por exemplo, que criou a Força Nacional de Segurança, que eu costumo chamar de Força Nacional de Segurança, porque quem morre é o PM, a Polícia Militar, é um decreto administrativo que não tem essa força de lei para criar nada. O decreto administrativo. O decreto legislativo tem, mas é usado de outras maneiras, para promulgar um acordo internacional, dar ele a força de ser integrado, né, no ordenamento, enfim, mas não interessa aqui. E as resoluções do Congresso. Mas nós temos que partir da premissa que o Congresso que nós estamos falando, com todo o respeito daqueles 1/3 que ainda não estão processados, Congresso normal. A Constituição não foi feita por um Congresso doente. Por isso é que está pegando. Tá? Então, vamos lá. Aí vem, mais objetivamente, o capítulo da segurança pública, que tudo dentro desse título, que não é ensinado nas faculdades. Incrível. Parece que militar, as Forças Armadas, alguma coisa assim estranha, apartada. É um medo doentio de uma minoria estridente, porque antes, durante e depois de 1964, todas as pesquisas de opinião, o brasileiro, o povo, o homem médio, paga imposto e que não paga porque não ganha o suficiente nem para pagar imposto, a resposta a pergunta é: qual a instituição nacional de maior credibilidade? A resposta é Forças Armadas, em primeiro lugar. Mas esse capítulo aqui não se fala. Segurança pública, dever do Estado, responsabilidade e direito de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, que não está ativada, mas pode ser ativada, talvez por falta de dinheiro desviado, não tem para fazer uma Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Essa observação é minha. Onde está a Força Nacional de Segurança? O decreto 3897, que é um decreto administrativo que eu falei anteriormente. Esse rol é um rol que se chama no direito taxativo, exaustivo, não pode ser inovado, não pode ser acrescentado. Todos os constitucionalistas que eu pesquisei, José Afonso da Silva, Paulo Bonavides, todos, né? Eles dizem o seguinte: esse rol é taxativo, né? Mas, por uma cambalhota jurídica, como eu chamo,
doutor Márcio Tomás Baixo, que Deus o tenha, fez uma redação esdrúxula dizendo o seguinte: vamos criar uma força nacional e botar sobre a subordinação do ministro da Justiça, querer fazer isso de novo através do Ministério da Segurança Pública, mas agora através de uma medida provisória, que seria, muitos acham, e eu acho, aqui não se pode falar acho, não, porque a escola de carnaval proíbe também, eu sou muito ligado à higiene, se não é que é a arqueologia. Eu estou convicto, eu, pessoalmente, subjetivamente, que esta Força Nacional de Segurança, do jeito que foi criada, olha só, ela seria, essa sim, uma força, uma guarda pretoriana no estilo romano, que foi aí recentemente imputada às Forças Armadas, pelo um ministro do STF, que as Forças Armadas estão com saudades ou estão voltando a ser o que elas são na origem, uma guarda pretoriana, que é uma coisa horrorosa. Já mereceu até uma resposta dos clubes militares, que quem quiser tomar conhecimento é bom ler os sites dos 3 clubes aí, que já tem uma carta feita e assinada pela comissão, os membros da Comissão Interclubes Militares, e eu até encabecei, não por fato que a Marinha seja mais antiga que o Exército Aeronáutico, por questões históricas, e eu tive muito orgulho de assinar também. Mas, olha só, esse decreto diz o seguinte: é criado, baseado num artigo, sei lá do que, lá do meio da Constituição, que fala: os estados da federação poderão estabelecer cooperações, tipo, vamos unificar a cobrança do ICMS, por exemplo. Então, baseado nesse artigo, olha como a exegese e a hermenêutica pode variar conforme a ideologia da figura que está interpretando. Então, diz o seguinte: é criado um acordo de cooperação entre os estados, vírgula, que chamar-se-á, para usar uma própria do nosso presidente, chamar-se-á Força Nacional de Segurança. Então, um nome de fantasia dado a um acordo por um decreto administrativo, criou-se uma força que tem as incumbências das polícias militares, que são subordinadas, por sua vez, aos governadores da federação e, nesse caso de especiais, está escrito também na Constituição, são forças auxiliares e reservas do Exército Brasileiro. Aí cria-se uma nova para ficar na esfera de um governo que se pretende permanente, né? Mais permanente que as próprias Forças Armadas, e que não foi, graças a Deus. E aí, senhores, me desculpem minhas convicções, mas a hipocrisia também não é meu forte. Aí eu botei o parágrafo da Constituição, norma, o pessoal diz, não, agora mesmo nós vimos, temos que nos ater a norma, aquele negócio do transjugado, não pode mudar a norma. Olha aqui, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis, aos governadores do Distrito Federal dos territórios. Tudo bem, mas nos casos de fora da normalidade que existe, nós vamos ver que existe escrito o estado de excepcionalidade temporária, que é o caso da intervenção, em locais também circunscritos e determinados e temporários, e com tempo para terminar, senão virava realmente golpe. Nessas situações, elas são auxiliares e reservas. Não precisa Força Nacional de Segurança. Você está lá com avião, com carro escrito Força Nacional, seria um equivalente a os carabineiros do Chile, os carabinieri que eu conheci, na Itália, eu fui adido naval lá, Priscas Eras também, Gendarmerie francesa e a Guarda Nacional Americana. E poderia ter sido criada aqui também, e deveria, na minha opinião, ser criada
mas subordinado ao Ministério da Defesa, como é nos outros países, e por meio daquilo que nós vimos lá quase no topo da pirâmide, que é a emenda constitucional, que para ser aprovada tem um quórum muito mais difícil, tem que tramitar pelas duas casas do parlamento, com quóruns específicos, etc. Estou dizendo tudo isso porque eu acho que, disse ontem na Escola de Guerra Naval, que todo ano eu faço uma palestra parecida com essa, mais de 10 anos. Então, olha só, foi criado, e eu faço ênfase nessa criação, porque eu acho isso aqui uma insanidade jurídica. Agora vamos falar num outro órgão que eu acho que fala muito bem dentro da Constituição. Esse não está dentro do capítulo da defesa do Estado, mas é muito própria defesa. É um Conselho de Defesa Nacional, artigo 91, que diz os seus componentes: presidente, vice-presidente, presidente do Senado, ministro da Justiça, os altos governantes, as altas autoridades da República, não é da Marinha, não, da República. E, em vermelho, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Eu desconheço quando esse conselho foi alguma vez, nem nessa vez agora, pesquisei e não vi. Pode ser que tenha sido uma reunião secreta, tenha sido convocado para deliberar sobre, opinar na hipótese de declaração de guerra e celebração da paz, opinar sobre decretação do estado de defesa, que não é o que está acontecendo agora, é um estado que, esse sim devia ter sido declarado se nós quiséssemos um efeito sério e confiante. Estado de defesa e o estado de sítio, que é uma coisa maior. E a intervenção federal que está vendo agora, mesmo assim, depois de declarada, altas próceres disseram o seguinte: as Forças Armadas não têm poder de polícia. Garantia da lei e da ordem é essencialmente uma ação policial, não de polícia judiciária, que é outra coisa, não vou dar uma explicaçãozinha, nem de polícia judiciária militar, que é o inquérito policial militar, mas também é polícia, mas é de polícia ostensiva. Garantia da lei e da ordem por si, não precisa mais definir, fazer lei para dizer que é, como foi feito um decreto para dizer que é, não precisa, porque a Constituição está dizendo garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem, que é intrinsecamente, naturalmente, um poder de polícia ostensivo. Né? Mas não, a Força Armada tem que ser castrada aqui, então não pode, porque senão vai dar golpe. Não vai dar golpe coisa nenhuma, isso já passou. Pode até dar, mas vai ser desgraça. Eu acho que não deve dar. Então, eu botei aqui segurança e defesa. Segurança é uma coisa, defesa é absolutamente outra, mas se entrelaçam esses conceitos. A intervenção, a segurança é um conceito mais abrangente, mais amplo. Já a defesa é outro. A segurança é um sentimento, é uma convicção, não é bem convicção, é um sentimento, é uma de tranquilidade que o cidadão, a pessoa tem. Né? E a defesa já são as ações para se contrapor às ameaças que podem provocar essa sensação de insegurança. Então, tem a segurança pública, tem a ordem interna, segurança externa, segurança interna. Né? A própria, por exemplo, a estabilidade da moeda dá a você uma sensação de segurança. Então, tem que ter uma política para a estabilização da moeda. Né? A própria ordem econômica, a ordem social, né? A justiça social tão propalada, que é justiça, o adjetivo nunca é bom. A justiça bem aplicada e a justiça com segurança jurídica é um fator de segurança, que não é necessariamente uma operação de garantia da lei e da ordem. A defesa, diga mais, é uma agressão externa e uma agressão
de um inimigo interno. As ações é uma coisa mais em atividade do que subjetividade. Mas isso é um conceito, mas é bom que todos nós tenhamos esse conceito. E aí vem intervenção federal e intervenção militar. Intervenção federal é tudo isso que nós estamos vendo aqui, centrado na lei maior e nas leis complementares, nas leis ordinárias e no decreto até administrativo que regula uma lei. Mas não pode um decreto inovar na lei, que é outra coisa bem diferente. Isto é intervenção federal. Poderia ser feito se as polícias federais, como a própria Polícia Federal e, por exemplo, lá que eu conheço na órbita federal só tem a Polícia Federal, né? Quero aquela patrulha fronteira, por exemplo, que se contrapõe ao contrabando, ao descaminho e ao tráfico de armas. Problemas ambientais e outras irregularidades na fronteira, mas não tem meios. Então as Forças Armadas é que no final sobram para ela mesmo. Mas seria não necessariamente uma intervenção federal ser feita através das Forças Armadas. Muito menos essa banalização do emprego das Forças Armadas, sem estar centrada exatamente no que diz a Constituição. E aí vem o que eu já falei anteriormente, que é os poderes, os tipos de polícia. Existe a polícia ostensiva, que na Constituição, primariamente, é a cargo das polícias militares. Agora, dizer que as Forças Armadas não têm poder de polícia é verdade, em situação de normalidade. Ora, eu estou no navio aqui, na primeira divisão da esquadra sob comando do Almirante Cosolino. No mar, meu poder de polícia, nesse sentido constitucional, não tem. A menos se for lá no mar territorial, no mar alto, pirataria, etc., que está escrito que pode. Mas não tem poder de polícia normalmente. Mas em situações de anormalidade, claro que tem. Né? E é isso que se faz essa confusão. Não tem poder de polícia. Está em GLO e não tem poder de polícia. Isso aí é teratológico, loucura, suicídio, sei lá o que é. Aí vai tiver aqueles carrinhos, o pessoal todo paramentado, bonito, ali na Zona Sul, lá, não pode atirar, só em legítima defesa, tem que esperar o AK-47 apontar na cabeça dele para poder reagir. A legítima defesa pode, porque todo mundo tem direito, todo mundo, tá? Todo cidadão. Existe a polícia judiciária, que é uma coisa a cargo das polícias civis, que tem o poder de autuar e iniciar um processo contra. Por exemplo, o PM vai ali, mantém a ordem, prende o baderneiro, prende o assassino, prende o bandido. O que é que ele faz? Ele não pode, como se fez no nosso regime de excepcionalidade, que também nós mesmos entregamos o que fizemos, não foi o povo unido jamais será vencido, não. General Geisel e os próprios, vamos devolver, porque isso aqui não é permanente, isso aqui foi um remédio para preservar a própria democracia. Então, o poder, o que é que tem que fazer? Entregar a delegacia para fazer o processo e continuar, ver se ele foi assassino, se ele foi danos materiais, se ele depredou, né, o Bradesco, né, se ele estourou as caixas, não sei de onde, o diabo que ele fez lá, agrediu, né, injúria grave, etc., é a Polícia Judiciária. A PM tem sim, como as Forças Armadas, tem isso aqui, ó, que é outra coisa que não é falada, é o poder de polícia judiciária militar. O que é o poder de polícia? No crime militar, tá? Se for caracterizado um daqueles que está no artigo 9º, se não me engano, do Código Penal Militar, que contra civil, contra militar, contra civil, etc., contra militar, de civil contra militar em serviço militar, crime militar, dentro de área de jurisdição militar.
crime militar. Tem lá as situações e os critérios para caracterizar um crime militar. E aí, a justiça militar existe. Existe a justiça, a polícia judiciária militar existe também, que é feita através do inquérito policial militar, que é um ato administrativo que prepara uma denúncia ao Ministério Público Militar, que vai ser julgado numa circunscrição judiciária militar e, em segunda instância, lá em Brasília, pelo Superior Tribunal Militar. Mas é polícia judiciária militar, sim. E a polícia administrativa é uma mera polícia alfandegária, por exemplo. Essas polícias que... A polícia naval, que antigamente se chamava, não sei por que mudaram, passou a ser inspeção naval, mas era, a Marinha não tem poder de polícia, foi erro, do meu ponto de vista. Tem sim, daria mais força ao capitão do porto, aos agentes, seus delegados e agentes, porque o nome polícia é deterrência. Você passa com uma lancha escrito polícia naval, não é nem polícia militar, nem polícia judiciária, né? É polícia administrativa, para cumprir normas administrativas. Companheiro, você não pode se aproximar a menos de 200 metros da praia, lá que você vai matar criancinha, né? Para matar surfista, não é isso? Então, você vai ser punido administrativamente, vai perder tua carteirinha de arraiz, etc. e tal. Polícia administrativa, que hoje é chamada inspeção naval, para não confundir com a polícia. Eu não gosto disso, não. Quer dizer, que adianta eu gostar, né? Eu não tenho poder de mudar. E aí vem a lei complementar, que nós vimos que é aquela que tem coro específico, que diz o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais. Olha, essa garantia dos poderes constitucionais não está regulamentada e de propósito, no meu entendimento, porque os poderes são harmônicos e independentes entre si. E se essa coisa de estrambelhar, as Forças Armadas podem fazer, através de intervenção federal, alguma ação para harmonizar novamente esses poderes, como diz a Constituição. Não é os poderes constituídos, são os poderes constitucionais. Da lei e da ordem nem se fala, é a famosa GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que tem poder de polícia, tanto na Constituição, tanto na lei complementar e tanto na lei ordinária. E é tanto num decreto administrativo. Então não vem com esse papo furado que não tem poder de polícia, não. É de responsabilidade do presidente da República que determinará ao ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais. Observar a seguinte forma de subordinação, que eu não vou botar aqui, porque a minha palestra é de um tempo só, e já são 15 para as... Eu já passei, eu ainda estou dentro do tempo. Vamos ver se eu chego lá. Emprego no campo interno. Compete ao presidente da decisão do emprego, foi o que ele fez. Não é? Ou em atendimento ao pedido manifestado de qualquer dos poderes constitucionais por intermédio. Poderes constitucionais não é qualquer juiz, não é qualquer integrante, deputado nem senador que pede, não. Quem encarna fisicamente o poder abstrato constitucional, segundo o livrinho, é presidente do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, que é poder legislativo, presidente da República, executivo, ou da Câmara dos Deputados, legislativo. A atuação das forças na garantia da lei e da ordem, lei complementar, por iniciativa de quaisquer daqueles poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com diretrizes baixadas em ato do presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, relacionados no artigo 144. Foi o que aconteceu, o próprio governador teve as duas coisas, o presidente determinou, ele que tem até obrigação, não tem nada que a pedido, vai conceder, não vou emprestar, isso não. Se tiver desorganizado a ponto de considerar-se esgotado como aqui os instrumentos relacionados no artigo 144
que é lá aquele outro, isso aqui é a lei complementar da Constituição, quando em determinado momento forem eles formalmente reconhecidos, foram formalmente, o homem foi lá no Planalto, né? Do Poder Executivo, o próprio presidente pode reconhecer isso fazendo um decreto fundamentado, que tem que ser de referendo do Congresso, mas pode ele mesmo decretar e tem obrigação de decretar, que baderna não pode haver na República, está havendo. Né? Fore alguém que ainda tenha 2 neurônios em funcionamento, um certo, vai achar que não está aqui no Rio, em São Paulo, na periferia, e todo o Brasil, no Ceará, diz que está pior do que tudo aqui. Indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional. Então, olha só, tudo dentro do figurino, é só ser interpretado pelos exegetas e os hermeneutas, que são os juízes, que é assim. Você não quer interpretar, aí começa a pegar. Emprego das Forças Armadas, aqui está um resumo. Presidente da República, presidente da STF, já falei, 3 circunstâncias excepcionais que aquela, e tem 3 gradações, que é a intervenção pelo artigo 34, que é o que está havendo no momento, que diz: a União não intervirá no Estado. Isso quer dizer que não é regra. Só isso, esse não aí, não intervirá, não pode não, porque logo em seguida ela diz, exceto para várias, até pela desorganização econômica, está lá um inciso que diz, mas não vamos falar nisso. Vamos falar, por enquanto, nesse dito problema de segurança, que eu acho que é mais do que segurança, já extrapolou, já está no campo da soberania, que nós vamos falar rapidamente aqui. O monopólio. 5, me dá mais, dá 7, não? Eu tenho tempo. 7 minutos. Por termo, agrave perturbação da ordem pública. Eu acho que não está vendo, não. 60 mil assassinatos por ano, 36 defensores da sociedade, PMs mortos só esse ano. Acho que ainda dá para segurar um pouquinho, né? Isso é normal da democracia. Grave perturbação. Sob estado de defesa, estado de sítio, que é outra história. Esse é aquele decreto que não precisava existir, porque não que ele seja inconstitucional, porque ele é redundante, ele está repetindo o que já está lá na Constituição, que já está no poder de polícia, tem que explicar. Explicar o quê? Está na Constituição, está na lei complementar, não tem que falar mais nada. Inócuo. Aí isso aqui é repetição. União não intervirá para isso, por ter a mesma coisa. Aí vem o estado de defesa. O estado de defesa já é um grau maior, porque qual é a diferença de uma intervenção sempre basilar? É que nesse estado de defesa, as garantias fundamentais, que são cláusulas pétreas da Constituição, elas podem ser temporariamente, em locais determinados, suprimidas. E a primeira coisa que nós ouvimos, por pressão, desculpe da minha, eu sou inscrito, mas não frequento no momento, porque eu discordo da maioria do pensamento da OAB, e sou membro da OAB, sou advogado também, não sou jurista não, mas não milito, só milito para defender ou as Forças Armadas ou a minha família. Né? Então, e eu não gosto de processo, eu gosto do direito material, direito substantivo. Então, o que é que acontece? O presidente pode decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em estados, em locais restritos e determinada a ordem pública ou a paz social, ameaçada por grave e iminente instabilidade. Muita gente acha que não há, que há insegurança, mas não há instabilidade institucional. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. No momento em que, desde aquela tomada que eu falei aqui do Dendê, em 1995, você
o narcotráfico, como fez na Colômbia, está tomando territórios e dá cadência, estabelece em 1.000 comunidades só no Rio de Janeiro, 1.000, perto de 1.000. A lei deles. Pena de morte, tortura e, por outro lado, assistência social nos cochados da facção dele, mas é assistência social, atividade típica do Estado. O próprio ministro da Defesa declarou, alto bom som, escreveu no jornal, cerca de 2 meses atrás, que no Rio de Janeiro existe um Estado dentro do Estado. Então, isso já é agressão ao primeiro princípio da República, que vocês vão ver qual é. Estado de sítio não vou falar também, porque só falta 5 minutos, não. E também é para a guerra, não interessa. Declaração de estado de guerra, vamos passar por cima. Isso aqui eu acho importante, foi feito por 2 juristas, esse já está falecido, Arici Moacir Santos, e por José Afonso da Silva, que é chamado Sistema Constitucional de Crise. Aí ele dizia, então, a legalidade normal é substituída por uma legalidade extraordinária, que define e rege o estado de exceção. José Afonso da Silva, que tem um livro, que é um dos poucos que tem um capítulo só destinado a isso, é o curso de Direito Constitucional Positivo. Aqueles que querem aprender um pouco sobre isso, eu recomendo com empenho. O estado de defesa tem que ter esses 2 pressupostos, que eu acho que está mais do que dito, que é o pressuposto de fundo, de fundamento, né? Que é a necessidade e a temporariedade. Os pressupostos formais, que é a prévia manifestação do Conselho da República, que eu não disse aqui, e do Conselho de Defesa Nacional, que inclusive nossos 3 comandantes militares são integrantes. O decreto do presidente, aqui está tempo, quer dizer, tem que ser tempestivo. E agora o presidente ele tem que fundamentar a necessidade e submeter a referendo do Poder Legislativo. Definir as áreas abrangidas, né? Rio de Janeiro, Rocinha, Alemão, não sei o quê, Vila Kennedy, tem que estabelecer. Aqui tem uma coisa, os primeiros, os outros todos, não teve nem isso, não foi nem intervenção federal, para a defesa nem pensar. Era acordo de parceria, meu Deus do céu, através de protocolo, de acordinho entre o governo federal em parceria com o governo estadual. Eu já vi parceria da Casa da Banha com a loja americana, do Bradesco com não sei o quê, parceria. Agora, parceria para segurança pública, Deus me livre, pode até sair preso daqui que eu estou criticando, mas estou mesmo. Pô, como é que pode? Pô, você ter parceria do governo, eu já gritava isso quando eu era Marighella, chefe de Estado-Maior do Distrito, daquela de 1995, não vai ter intervenção, não, né? Isso que eu chamo o uso banal das Forças Armadas. Bota lá aí, depois se pegar a culpa dela, a parceria, eu coloco, o que é? Protocolo. Eu li o acordo, até bem escrito, por um elemento do Ministério da Defesa, muito bem escrito, por uma fundamentação de intervenção, mas nunca por um acordo de parceria. E aí as medidas corretivas têm que ser especificadas. Bom, vamos falar. Patrulhamento, tudo isso aqui tudo isso aqui está na lei complementar, que nós já vimos. E aí, eu vou fechar e acabar, porque senão, como a gente raposa também vai me... O que é que eu fiz aqui? Eu acho que apaguei tudo. Não, aqui é a bibliografia, mas eu vou voltar aqui. Ué, não voltou. Mais um? Acaba para a gente. Agora pegou para o palestrante. Eu queria mostrar a última conclusão, por quem escreveu isso aí foi Miguel Seabra Fagundes, no ano de 1947. O velhinho aqui tinha 7 anos. Logo, eu tenho 7, 8, de 40. Assim,
A força, esse acento circunflexo aí, tem homenagem à grafia da época. As Forças Armadas, isso ele fez, era um constitucionalista afamado por toda a comunidade jurídica, era, se não me engano, na época, consultor-geral da República, não era isso não, era outra coisa. O consultor-geral acabou também, depois que criaram a AGU, acabou o consultor-geral. O consultor-geral está dentro da estrutura da AGU lá. É consultor-geral da União na AGU. Não interessa. As Forças Armadas constituem em todos os estados nacionais, evidentemente, o elemento fundamental da organização coercitiva a serviço do direito não desvirtuado, do direito puro e com o espírito da norma. Nelas, na eficiência de sua estrutura, que nós temos, com todos os defeitos, as nossas instituições, ouso dizer, sou filho de civil, de mãe civil, pai de civil, mas a administração pública é a que tem a melhor estrutura, graças aos princípios que nós não abdicamos dele. E na eficiência de sua estrutura e na respeitabilidade que as envolva, repousa a paz social que nós estamos precisando e pela afirmação da ordem na órbita interna e do prestígio estatal na sociedade das nações, que nós estamos perdendo. E aí isso foi o título de um artigo que eu escrevi também, logo no meu primeiro ano na DPMM, ainda me chamavam de Rábula lá, chamam ele o Rábula nossa aqui, porque eu tive que, vindo lá da Comando Naval da Amazônia Ocidental, já tinha problemas disciplinares, no ano 2000. São, portanto, os garantes materiais da subsistência do Estado e da perfeita realização dos seus fins. Os garantes materiais. E está na Constituição. Nós pertencemos ao Estado Democrático de Direito, embora sejamos relegados a um plano. Precisamos aí de outras agendas políticas que a gente vê na mídia, mas essa aqui ninguém fala. Perfeita realização dos seus filhos. Em função da consciência que tenho da sua missão, está a tranquilidade pela estabilidade das instituições. 1947, Miguel Seabra Fagundes, não era general. É em função do seu poderio que se afirmam, nos momentos críticos da vida internacional, o prestígio do Estado e a sua própria soberania. E aqui eu dou por fim a palestra, que eu já cansei de chorar. Muito obrigado. Obrigado.